Fala galera, beleza? Então pessoal, um dos vídeos mais esperados aí do canal, que os inscritos ficam pedindo no Instagram, aqui no YouTube, que é a conexão do Grasshopper com o ArchiCAD. Algumas considerações antes da gente ir para o vídeo. Esse vídeo ele não se pretende a ser um guia completo assim, de como você utilizar esse plugin, justamente porque ele é um plugin bastante complicado e ele requer bastante conhecimento tanto em ArchiCAD quanto em Grasshopper. Mas a ideia é que vocês possam começar a utilizar eles, porque eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a estrutura básica, né, do seu script, qual que é a estrutura que você tem que colocar para você utilizar aí no seu modelo, tá? Então vamos lá e bora para a aula. Então a gente pode vir aqui no link aqui, esse link aqui que está na descrição aqui do vídeo, vocês podem baixar aqui embaixo, que vai vir para uma página da Graphisoft, que é para você baixar o plugin, né? O que vocês têm que se atentar aqui é o seguinte, a versão do seu ArchiCAD e o Windows ou o Mac, né? Então a gente pode clicar aqui, que o meu é o 23. A gente pode clicar aqui para o Windows, que o meu, no caso eu tenho o Windows. E aqui tem um executável que vai baixar. Tudo que você tem que fazer é dar 2 cliques e instalar esse executável aí no seu computador, beleza? Uma coisa importante, seu Rhino e seu ArchiCAD não podem estar abertos durante a instalação, tá? Ele vai instalar o plugin tanto no Grasshopper quanto no ArchiCAD. Então, bom, vamos lá. Então agora vamos ir para o Rhino aqui. Para a gente ativar a conexão, né, lá no ArchiCAD, a gente tem que vir aqui no ArchiCAD e a gente tem que vir aqui em interoperabilidade, Grasshopper Connection e colocar aqui. Eu vou mudar a minha vista aqui para 3D para que a gente possa ter uma visibilidade melhor do que está acontecendo, né? Tá. E agora a gente tem que clicar aqui, ó, Start Connection, para que a conexão seja iniciada, né? Então a gente pode pegar, vamos pegar aqui um item do Grasshopper aqui. E agora vocês podem ver aí que não, se tiver vermelhinho, não está funcionando direito, tá, galera? Se tiver com o componente vermelhinho. Então vocês têm que vir aqui em File, Connect Document to ArchiCAD, que o meu documento aqui, conectar e pronto, agora já está funcionando. Bom, o que é a primeira coisa que você tem que entender aqui nesse plugin aqui do ArchiCAD? Como que a gente leva uma coisa do Grasshopper para o ArchiCAD? E a forma que a gente vai ter de fazer isso é criando, né, elementos do ArchiCAD com essa aba aqui de design, né? Então vocês podem vir aqui, vão ter quase todos os tipos de geometrias que tem no ArchiCAD e a gente pode escolher uma aqui, eu vou escolher uma parede, por exemplo. E aqui nessa parede, né, nesse componente que é dessas abas de design, sempre vai ter a seguinte estrutura. Ele vai te pedir um booleano, que é um sincronizador, né, para ativar ou desativar a sincronização com o ArchiCAD. Vai te pedir o input, que é o dado, né, que você tem que dar a informação que você tem que dar para criar essa parede. E a aba de settings, né, que vai ser as configurações dessa parede aí do ArchiCAD. O que é essa aba de inputs aqui que é bastante importante? Eu vou lá no ArchiCAD, que é para demonstrar melhor isso para vocês. Então, se eu vim cá, por exemplo, pegar uma parede e desenhar aqui no ArchiCAD, vocês vão ver, pessoal, que, bom, o que eu fiz aqui, né? Eu estou desenhando a parede aqui aleatoriamente e tal, mas o que em essência eu fiz aqui? Eu desenhei uma linha, né? Um caminho de uma parede e essa ferramenta de parede do ArchiCAD fez para mim uma parede. E é exatamente isso que a gente está fazendo quando a gente está trazendo a informação lá do Grasshopper, né? Ele te pede aqui o caminho dessa parede, que é esse input. Então, a melhor forma de você entender como levar uma geometria do Grasshopper para o ArchiCAD é você entender como é que você desenha ela, né? Qual a informação que você está dando para o computador. Vai ser exatamente essa informação que você vai ter que colocar aqui no Grasshopper para o ArchiCAD. Com algumas exceções, tá? A gente vai falar de algumas dessas exceções, beleza? Bom, a gente pode vir aqui e conectar um booleano aqui, né, para sincronizar a nossa parede. Aqui ele vai pedir um input que vai ser a curva que é o caminho para a gente desenhar.
Eu vou pegar aqui um polígono, desenhar um polígono aqui, que vai ser o caminho da nossa parede. Vamos aumentar o raio desse polígono aqui. E vamos colocar aqui. Vamos dar um true. E ele vai desenhar aí a parede default do ArchiCAD, né? A parede padrão, né? Genérica. E para a gente alterar, né, essa parede e colocar as configurações de uma parede mais real, né, do ArchiCAD, a gente vai vir nessa aba de Settings, né, configurações. Pode vir aqui Settings, aí aqui também está Settings. E a gente vai pegar o All Settings, né, que vai ser as configurações da parede. Né? Vocês podem ver que os ícones, eles ajudam muito, né? O ícone de porta vai estar com porta aqui, as configurações, etc. Vai seguir mais ou menos uma lógica, né? Que é uma estrutura. A gente pode conectar aqui os nossos settings. E aqui ele vai pedir aí algumas informações. Ele pede a composição da parede, a altura. E aqui a gente pode mudar, por exemplo. A gente pode conectar aqui, por exemplo, colocar a altura. Aí a gente pode alterar, que vai alterar automaticamente aí, tanto no Rhino quanto aqui no ArchiCAD. Beleza? E aí, algumas dessas configurações aqui que você vai colocar, pessoal, são coisas que já vêm por default no template do ArchiCAD, né? Então, por exemplo, aqui a layer, o ID, várias coisas que você pode alterar aí. E geralmente, né, a maioria dessas coisas que você pode pegar do template do ArchiCAD, ele vai estar nessa aba de input aqui, ó. Então, por exemplo, eu quero mudar a composição da minha parede. Eu posso colocar aqui, dar 2 cliques, e ele pega aí todas as composições que tem de opção aí do ArchiCAD. A gente pode selecionar uma aqui e conectar aqui que ele vai desenhar exatamente aí a opção que a gente pediu. Beleza? Bom, essa é a forma básica aí de como você leva uma geometria do Grasshopper para o ArchiCAD, né? Mas existem alguns casos, né, que você já fez, por exemplo, uma parede cortina ou uma própria parede mesmo, que é muito elaborada, né, que tem muitos detalhes, e você não quer refazer ela aqui nas configurações, colocar tudo de novo. Então, uma das formas que você tem de trazer essas informações, né, trazer essa parede ou esse elemento do ArchiCAD para o Grasshopper é nessa aba aqui, que é a aba de parâmetros. Então, a gente, por exemplo, digamos que a gente quer pegar uma parede lá do nosso ArchiCAD. Vamos pegar aqui uma parede e vamos desenhar aqui no ArchiCAD uma parede diferente aí. Beleza, isso aqui acho que tá bom. Pronto, desenhou essa parede aqui no ArchiCAD. E agora a gente vai tentar trazer ela aqui para o Grasshopper. A gente pode vir cá, botão direito, Set One All in ArchiCAD. Selecionar aqui. E pronto, aí a gente pegou a nossa parede aí e trouxe ela aqui para o Rhino, né? Isso pode ser útil tanto para você visualizar, né? Digamos que você está fazendo um modelo, você quer ver aqui no próprio Rhino ou no Grasshopper, mas a maior utilidade disso aqui é realmente você pegar as configurações dessa parede, né? E como que você faz isso? Você pega aqui essa parede aqui, né? Que está nesse elemento aqui, e você vai vir aqui em Deconstruct, que é desconstruir a parede, né? Aí a gente, ou qualquer outro elemento. Aqui a gente pode vir em Deconstruct Wall, conectar aqui, e ele vai dar aí para a gente tanto o input que a gente deu lá, né? Que é a curva do caminho da parede, a gente pode colocar aqui para vocês verem a curva que a gente desenhou lá no ArchiCAD. O BREP, né, que é a representação dentro do Rhino, né, que é a geometria dessa parede dentro do Rhino, que é um BREP. E os settings, que é o mais, eu diria que é o mais importante desse componente aqui, que é para caso a gente queira desenhar as paredes aí, com essas configurações, né. Então a gente poderia tirar esses settings aqui, por exemplo, e colocar, vamos tirar aqui, e a gente pode colocar esse aqui. Aí deu um bug aí esquisito, né? Esse bug estava dando comigo outras horas também. Vocês podem clicar aqui com o botão direito, dar um Recompute, e aí pronto, ele vai normalizar a situação aí, beleza?
Basicamente é isso aqui que é quando você quer extrair, né, uma informação lá da ArchiCAD, trazer aqui para o Grasshopper e refazer ela aqui por algum motivo, tá? E aí, digamos que você queira essas informações mais detalhadamente, né? Você quer eu quero a altura dessa parede para utilizar em outra parede. Eu utilizaria aqui, ó, Extract Settings. E a gente vem em Extract Wall Settings, conecta aqui. E aí você pode pegar a altura dela aqui, ó, a altura 3, beleza? E aí você vai conseguir manipular as informações dos seus elementos aí do ArchiCAD aqui dentro do Grasshopper, beleza? Bom, agora só recapitulando, né? Então tem a aba de Design, que é a aba para você levar coisas com informações do Grasshopper para o ArchiCAD. A aba de Extract Settings é para você extrair as configurações de coisas que você pega do ArchiCAD para o Grasshopper. A aba de Parâmetros, que é a aba em que você pega coisas do ArchiCAD para o Grasshopper. A aba de Input, em que você pega coisas que está logado no seu template aqui dentro do Grasshopper. E agora as demais abas que a gente vai falar aqui. Então, tem essa aba de documentos. Ela é uma aba que é basicamente igual à aba de design, só que ela é voltada só para documentação. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela refere-se a elementos 2D, né? Elementos de documentação aí do seu modelo aí, tipo texto, vai ter hatch, né? Que é a Ashura e etc. Bom, aqui, por exemplo, ele está pedindo aí um sincronizador, está pedindo novamente os inputs que a gente tem que dar, que aqui no caso é um polígono que vai delimitar o hatch nosso, e a viewport em que a gente vai colocar esse, esse hatch aqui, né? Aí para colocar, por exemplo, a nossa viewport, a gente viria aqui, né? 2D viewport, selecionaria aí a nossa viewport, digamos seja piso, terceiro pavimento cobertura, conecta aqui, aí que ele te pede o polígono que vai te dar o hatch aí. Tem que ser um polígono fechado para o hatch, tá, pessoal? Tô viajando. E aí o sincronizador aí, ele desenhou um hatch aqui que eu nem sei o que é, pera aí. Aí, ó, ele desenhou esse hatch aqui na nossa viewport pavimento cobertura 3. Beleza? Basicamente é isso. Então essa aba aqui de documentos ela é igual à aba de design, basicamente. Só que a grande diferença é que ela é para elementos 2D de documentação, tá, galera? Mas a estrutura vai ser basicamente a mesma. Ela tem os settings aqui também, você pode mudar as configurações, você vai pegar aqui, né? Vamos lá, Fill Settings, cadê Fill Settings? E aí vocês podem alterar aí as configurações, eu não sei por que ficou vermelhinho. Tá, ele tá pedindo para selecionar ler no ArchiCAD, tá, mas beleza. Basicamente é isso a lógica, tá, pessoal? A lógica é basicamente essa dessa aba de documentação. E por último agora, né, se não me engano só faltou uma aba, que é essa aba aqui. Essa aba aqui, pessoal, ela faz uma coisa muito específica, que é o seguinte, né, existem alguns componentes aí no ArchiCAD que você consegue fazer uma ferramenta que é adicionar e subtrair um polígono, né? Quando você vem aqui, por exemplo, no próprio ArchiCAD aqui, ó, vamos desenhar aí um, um coisa aqui. Quando você clica aqui, ó, por exemplo, você tem a opção de adicionar um polígono, tá vendo? Adicionar um polígono. E aí você pode desenhar que ele vai criar aí um polígono a mais. É exatamente isso que essa ferramenta aqui do Grasshopper faz. É a mesma coisa. Então, sei lá, vou desenhar um slab aqui pra gente, para fazer um teste. Slab. A gente pode pegar aí nosso polígono novamente. Eu vou desativar todo o resto, tá, pessoal? Porque esse componente de adicionar polígono, ele é pesado, porque ele faz uma adição de elementos sólidos. Então eu vou dar um true aí, vou colocar um polígono aqui de novo. Colocar um raio aí.
Vamos explodir esse polígono. E vamos dar um offset aí em uma das bordas desse polígono, que é para a gente fazer uma adição aqui. Dá um offset de 3. Pegar só um item, né? Só uma beirada desse polígono. E vamos desenhar um quadrado com os pontos finais dessas linhas que eu peguei aqui, tá? Então vamos cá, a gente vai desenhar uma curva aqui, né? Uma curva fechada com 2 pontos, né? Cadê? Rectangle, 2 points. E tá, vamos conectar aqui. Tá. Ah. Tá. Tá, acho que assim deve funcionar para adicionar um polígono aí, tá? Então vou colocar isso aqui, voltar lá para o ArchiCAD, Add Polygon, a gente pode conectar aí nosso polígono aqui, ó, que está falando aqui, ó, a curva que você deseja adicionar. Aqui ele está falando qual geometria você quer que seja adicionada, essa geometria aqui. E aí pronto, aí ele desenhou um polígono acrescentando aí. Então, basicamente é isso, né? A gente cobriu aí todas as abas do ArchiCAD aqui, no Live Connection com ArchiCAD. E agora eu vou falar de alguns elementos mais específicos, tá? Porque eles são tem algumas particularidades, né? Então eu vou falar, por exemplo, dessa elemento aqui, que é o Morph Solid. E esse elemento aqui, se você usa ArchiCAD, você sabe que Morph é basicamente como se fosse uma massinha de modelado ArchiCAD. Você consegue desenhar e criar qualquer coisa com Morph. E o legal justamente dessa aqui no Grasshopper é que você consegue colocar como um input qualquer coisa, né? Você consegue desenhar a coisa mais louca do mundo aqui no Grasshopper aqui, sei lá, desenhar isso aqui, um sólido, e eu consigo importar esse sólido aqui para dentro do ArchiCAD como um morph, né? E a parte ruim, galera, é obviamente que a geometria morph ela não tem muitos atributos, né? Ela não é um componente BIM completo, vamos dizer assim, não é um elemento BIM tão completo assim. Você tem poucos atributos aí que você consegue mexer do morph, né? Você não consegue mudar a altura, você não consegue mudar os parâmetros, ele não é paramétrico de verdade igual os outros elementos do ArchiCAD, né? Mas é interessante justamente para quando você tiver que colocar coisas que são complexas e que você não vai alterar no seu modelo do ArchiCAD, né? Então, vou pegar esse troço aqui que eu fiz aqui, né? E vou conectar aqui, ele te pede uma malha, é importante ter em mente isso, você não pode conectar a geometria normal do Rhino. Então vamos converter isso aqui numa malha primeiro, Mesh to Brip. Vamos conectar aqui. E esse componente aqui, como você já sabe, ele cria uma malha a partir de um BRIP do Rhino, do Grasshopper, né? A gente conecta aqui. E aí, por default, ele criou uma ferramenta genérica aqui. É importante vocês se atentarem aí a como que vai ser essa malha aí que você está importando, né? Porque vocês podem ver que ela está aqui no meu aqui e não está tão otimizada assim não. Tá dando para ver as bordas da malha, né? O que não é bom. Mas basicamente é isso. Esse componente aqui você consegue importar qualquer geometria aqui
do Grasshopper. Eu poderia fazer umas coisas mais malucas possível aqui. Vamos tentar fazer uma coisa mais louca aqui só para demonstrar. Vim cá na aba de transformações, vamos dar um bend aqui, sei lá. E aí, beleza. Fez esse troço aqui. E ele fez aqui no ArchiCAD. Como vocês podem ver, ele está meio bugado, né? Porque é um objeto mais complicado e a malha fica muito pesada. Você pode ver que fica com muita triangulação. Vou até deletar isso aqui porque fica bastante pesado, tá, pessoal? Dependendo da complexidade do objeto que você for fazer, ele vai ficar bastante pesado, tá? É bom ressaltar isso. E agora aqui a gente tem algumas outras coisas aqui que tem características mais especiais, né? Como, por exemplo, as questões de parede cortina. Você tem várias formas de desenhar aí parede cortina, que vai ser mais ou menos da mesma forma em que você desenha uma parede de cortina no ArchiCAD também, tá? Mas é importante eu mostrar aqui para vocês que tem essas opções. Por exemplo, essa aqui, ó, ela desenha de acordo com um limite, né? Então, por exemplo, eu vou pegar um polígono aqui, eu vou fazer um retângulo e eu vou desenhar ele no eixo YZ aqui. Vamos deletar o restante do nosso script para não ficar pesado. Tá, vamos voltar aqui que eu deletei. Não. Então a gente pode conectar aqui o retângulo, dar um true aqui. Ele te pede o lado externo, né? Então, vários componentes vão te pedir isso aqui, é até bom que tem isso aqui, que ele vai te pedir, qual que é o lado externo, qual que é o lado interno da geometria. Aí você vai ter que falar para ele a partir de um ponto que você vai pegar. Então, a gente pode pegar o componente de área aqui, e a gente pode mover esse ponto para um dos lados, né? Para que fique bem claro qual que é o lado interno, qual que é o lado externo aí. Vou mover no eixo X, para ficar bem claro aí para a gente qual lado que é o interno, qual que é o externo. E aí pronto, ele desenhou esse parede cortina aqui que é o default do ArchiCAD, né? Então a gente pode alterar aqui, por exemplo, o tamanho, né? Que ele vai alterar aí automaticamente. Bom, eu acho que deu para ter uma boa demonstração de como que funciona esse plugin. Você vai ver aí que vai ter coisas que são mais específicas e tudo mais. Por exemplo, tem várias formas de desenhar um shell, né? Shell Ruled, Shell Revolved, Shell Extruded, que basicamente é bem parecido com as formas que você desenha no ArchiCAD. Então você tem que entender, né, como que desenha no ArchiCAD e pegar mais ou menos aí essa lógica do que eu dou de input, o que eu dou para ver como que a gente vai desenhar aqui no Grasshopper. Eu vou pegar um aqui que é para fazer uma demonstração, porque essa geometria aqui eu acho bem legal, é bem interessante o que dá para fazer com isso aqui. Então a gente pode desenhar uma curva aqui, né? Vamos interpolar uma curva nessa vista aqui. Deixar ela mais ou menos assim. Vamos clonar essa curva agora. E agora vamos mudar aí um pouco esse ponto para vai ficar uma cobertura aí interessante, tá? Set one curve. Ele te pede aqui duas curvas, né, que vão servir de perfil para esse shell que a gente está desenhando. E aí, pronto, e ele desenha aí. A gente pode até desligar aqui, por exemplo, vir cá em Display e desligar aqui os edges da malha para ficar mais legal. Aí a gente pode ver que a gente desenhou o nosso shell aí, beleza?
E é isso, pessoal. Vamos ter uma coisa que eu quero que vocês atentem também, que dependendo da geometria que você vai desenhar, né, você vai ter que desenhar ela de uma forma diferente aqui, né? Por exemplo, paredes aqui do Grasshopper Pro Archicad tem uma limitação que é, ela sempre tem que estar em um plano específico essa parede. Então você não pode desenhar uma parede toda louca aí e tentar colocar ela como uma parede do Grasshopper Pro Archicad. Você vai ter que colocar ela como um outro tipo de geometria, né? Pode ser um morph, pode ser um outro tipo de geometria que comporte essa flexibilidade da geometria aí, entendeu? Você vai ter que entender um pouco como que funciona essa dinâmica. Mas é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês tenham conseguido entender mais ou menos como que funciona essa estrutura de levar do Grasshopper para o Archicad, do Archicad para o Grasshopper. Se você tiver uma dúvida mais específica de como que eu levo isso aqui do Archicad para o Grasshopper ou do Grasshopper para o Archicad, vocês podem deixar aí nos comentários que eu vou responder. Por essa aula é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um like aí que é importante. Se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho e até o próximo vídeo.